Vamos dizer que você quer ser uma pessoa disciplinada. O que você poderia fazer? O que você deveria fazer para ser disciplinado e resiliente? Bom, escolha uma direção que você quer seguir primeiro. Escolha um objetivo de médio a longo prazo que você gostaria de alcançar, um que faria sua vida melhor caso você alcançasse. Pergunte a si mesmo, o que eu gostaria de alcançar que me daria prazer genuíno só de tentar? E você não deve forçar uma resposta, você deve perguntar a si mesmo para descobrir a resposta. Se eu pudesse ter o que eu quero, o que seria isso? E caso você não consiga encontrar algo em específico, você pode buscar esse objetivo nos seus problemas, pois é aí que você encontra suas maiores necessidades. O que te incomoda? O que te chateia? Qual fato na sua vida não está da maneira que você gostaria e está tornando as coisas mais complicadas? Por exemplo, eu não tenho um emprego e eu sou dependente. Eu não sou capacitado ou não tenho qualificações para o emprego que eu gostaria. Eu não consigo me comunicar bem com os outros. Eu não tenho um relacionamento que eu gostaria. Eu sou sedentário e isso está afetando a minha saúde. Eu não consigo controlar os meus impulsos e fazer o que eu realmente quero. Eu gasto todo o meu tempo livre em redes sociais e jogos. A solução para esses problemas pode se tornar o seu objetivo. O seu propósito pode ser resolver os problemas que se apresentarem a você para fazer a sua vida um pouco melhor. Esse é um exercício muito legal de se fazer, tente isso. Sente no seu quarto um dia, tire as distrações, fique sozinho e se pergunte: se no futuro eu pudesse ter algo que eu preciso e eu gostaria, o que seria isso? Você também pode modificar essa pergunta da seguinte forma: se eu pudesse ter um relacionamento de tal forma, se eu pudesse me comunicar de tal forma, se eu pudesse conseguir um emprego tal ou a carreira tal, se eu pudesse criar um canal sobre tal assunto, se eu pudesse estudar sobre tal coisa. Não importa se vai demorar uma hora, um dia, uma semana, um mês, e não subestime o poder de perguntar a si mesmo. Isso te ajuda a organizar a confusão que é dentro de você. Isso porque, geralmente, as coisas dentro da nossa mente costumam ser uma bagunça. A nossa mente é uma bagunça. Temos muito poder de armazenamento, mas pouca capacidade de organização interna. De certa forma, você é um estranho para si mesmo, você não se conhece muito bem. Fazer essa indagação de propósito é uma maneira de criar um relacionamento consigo mesmo, de entender a si mesmo, de entender o que você realmente quer e sem julgamentos. E quando você descobrir, fixe isso na sua mente. Deixe muito claro que você é o único que pode alcançar esse objetivo. É muito importante você não ficar se lamentando pelo fato de você não ter algo, de você não ter aquilo que você pensou, ficar reclamando como a vida é ruim por não ter te dado tudo o que você quer. A vida é difícil, é cheia de complicações. Coisas ruins acontecem com todo mundo, mas a melhor aposta que você tem é tentar melhorar a sua vida para que você sofra menos do que você deveria. Você então corre atrás disso, você molda o mundo à sua volta em prol desse objetivo. Você faz o que tiver ao seu alcance, o que for possível. Muito cuidado ao usar as dificuldades que são impostas na sua vida como desculpa, pois isso corrompe a sua moralidade. Colocar a culpa no universo é colocar o problema nele também, e você não pode consertar o universo, mesmo que ele seja parte do problema. Por mais ruim que as coisas sejam, a melhor opção é olhar para si mesmo, pois é perfeitamente possível consertar a si mesmo. Então, esse é o primeiro passo, para que você possa ter disciplina. Saiba o seu objetivo, aonde você quer chegar, e também saiba que é seu dever fazer acontecer. O próximo passo é destrinchar o seu objetivo. Um objetivo de médio a longo prazo não é algo que você pode alcançar em um dia, ou que necessita apenas de uma ação para ser completado. Geralmente são várias etapas. Então, você precisa destrinchar o seu objetivo em subobjetivos menores até que você encontre um subobjetivo que ainda apresenta uma certa dificuldade, mas que você seria capaz de fazer em seguida, ou que você consiga fazer várias vezes durante vários dias caso necessário. Aqui é hora de você pensar racionalmente, deixar as emoções de lado e refletir. É como se você estivesse mapeando uma área. Você quer chegar do ponto A ao ponto B, mas para isso você precisa passar em X, Y e Z. Se X, Y e Z ainda não forem alcançáveis, você também vai precisar mapeá-los, dividindo em subobjetivos menores. Por exemplo, imagine que você quer ter um corpo definido e também ser mais saudável. Para isso, você precisa de uma dieta saudável, exercitar-se constantemente e tomar mais água. Para você ter uma dieta saudável, você precisa investir em mais alimentos saudáveis e menos em fast foods e comidas processadas. E é isso. Isso é importante para que você saiba de fato o que você precisa fazer passo a passo. Muitas pessoas têm um objetivo em mente, mas não sabem o que fazer para consegui-los. Ficam só com aquele sonho na cabeça, mas não sabem realmente o que precisa ser feito. Pode demorar para você compreender quais caminhos são necessários, mas é essencial que você pense sobre isso e pense de forma estratégica. Portanto, mapeie e encontre os caminhos a serem seguidos para que você alcance aquele objetivo.
Dependendo das suas necessidades, pode ser que você tenha o objetivo de ser saudável e ter uma boa autoestima, o que é excelente. E o cabelo, querendo ou não, é considerado uma parte importante da aparência e da identidade para muitas pessoas. Nessa linha de raciocínio, a calvície pode acabar se tornando fonte de baixa confiança, autoestima e tem relação até mesmo com a saúde. O problema é que os processos de tratamento atuais para calvície podem ser complicados e complexos, desestimulando quem estava atrás de uma solução. Pensando nisso, eu queria falar do patrocinador desse vídeo, a Manual. A Manual vem com a proposta de desmistificar e descomplicar toda essa dificuldade de tratar a calvície masculina, juntando tudo em um lugar só, para facilitar e simplificar a vida de quem não tem tempo. O processo é bem simples, você entra no site, responde algumas perguntas sobre a sua saúde e um médico especializado vai analisar a sua situação e prescrever um tratamento personalizado para o seu caso. Você faz o pedido e ele é entregue com frete grátis e embalagem discreta. Durante o tratamento, você mantém um acompanhamento clínico junto ao médico sempre que você precisar, para analisar a sua evolução. Se você fizer o tratamento corretamente, os resultados começarão a ser visíveis a partir do 4º mês de uso, conforme a prescrição médica. Dá uma olhada nesse antes e depois de alguns dos clientes que tiveram disciplina para fazer o tratamento certinho. Além disso, nesse mês de novembro, a Manual terá a Hair Friday, que vai te dar 40% de desconto e uma necessaire no seu primeiro pedido, além de frete grátis para todo o Brasil. Para isso, é só utilizar o cupom HENRI40. Cara, 40% de desconto é muita coisa. É importante lembrar que a calvície pode ser uma opção e por N motivos você pode optar por não fazer nada, não tem problema algum. No entanto, se você acha que isso hoje te prejudica, te incomoda, e se você tem interesse em tratar de forma segura, rápida e descomplicada, a Manual hoje é a referência. Então clique no primeiro link da descrição e use o cupom HENRI40. Fechou? Bom, você já sabe onde você quer chegar e como chegar. Agora, você precisa estruturar uma rotina. Jordan Peterson, um dos mais importantes psicólogos clínicos vivos da atualidade, defende fielmente essa ideia. Você não consegue ser mentalmente saudável sem uma rotina. Uma rotina nada mais é do que uma maneira estruturada de fazer as coisas. Uma maneira estratégica de organizar o seu tempo no futuro. Nós, seres humanos, somos feitos para funcionar melhor através de padrões. Dentro de você existem ciclos biológicos. Ciclos que funcionam de forma padronizada. Se você não tem uma rotina, você desregula todos eles e isso influencia nas suas decisões ao longo do dia. Ter um cronograma é a melhor maneira de ajudar o seu cérebro a situar-se no mundo e minimizar o esforço necessário para tomar uma decisão. Se você quer ser disciplinado e se você quer ter o controle da sua vida, isso é indispensável. O Google Calendar, por exemplo, hoje é o aplicativo mais simples e direto para esse tipo de coisa. Tá, mas como que eu posso estruturar uma rotina saudável e produtiva? Primeiro, você deve se atentar aos seus hábitos básicos. Quais são eles? O seu horário de dormir, o seu horário de acordar, o seu tempo de sono, o horário das suas principais refeições, higiene pessoal. Você não precisa ser extremamente rigoroso, mas se possível, mantenha todos os seus hábitos básicos nos mesmos horários todos os dias, inclusive nos finais de semana. Perceba que você começa a procrastinar quando você nega esses hábitos mais básicos, faz eles de forma toda desordenada ou às vezes nem faz. Você não precisa dormir ou acordar em um horário específico, 5 da manhã, por exemplo. O problema é dormir ou acordar quando lhe convém, quando você tiver vontade. Por exemplo, um dia você dorme às 11, depois você dorme às 1 da manhã, depois às 2, aí você acorda às 10, aí depois meio-dia, você não mantém uma certa padronização. Esse que é de fato o problema. E mais um problema é dormir ou acordar em horários muito fora do que o nosso relógio biológico aceita. Não respeitá-los pode desestabilizar e desorganizar os nossos sistemas internos, e isso, consequentemente, prejudica a nossa capacidade de tomada de decisão ao longo do dia. Estabeleça o melhor horário possível para você dormir, acordar, fazer todos os seus hábitos básicos e faça isso todos os dias, ponto final. Seus hábitos básicos são o core, a base que estrutura toda a sua rotina. Eles que vão manter ela de pé quando as coisas ficarem fora de controle. É claro que se você tem outras responsabilidades, como trabalho, estudo, faculdade, você vai precisar moldar os seus hábitos básicos para que eles se encaixem nessas responsabilidades. Mas não deixe de fazer. Se você puder, faça. O próximo passo é encaixar nesse cronograma os seus subobjetivos que você já definiu anteriormente. Defina os horários ao longo da semana que você vai fazer aquilo, levando em conta as suas outras responsabilidades e os seus hábitos básicos. Não se esqueça também de ser realista. Não vai colocar 1000 coisas para fazer em um dia que você não vai conseguir manter. Você talvez até faça por 1 ou 2 dias, mas logo você vai desistir. Então vai se culpar dizendo que você não consegue porque não tem disciplina, porque é preguiçoso. Seja realista. O ser humano se adapta melhor a novas
novas situações quando ele percebe que existe um aumento gradativo em relação ao tempo. Comece pequeno e à medida que você for melhorando, você aumenta. Se você não consegue planejar algo para a semana que vem, planeje só de amanhã. Se você não consegue planejar só de amanhã, então planeje a próxima hora. Além disso, você precisa criar também o hábito de olhar constantemente para sua agenda, para que menos atrito seja gerado na hora de você decidir o que você deve fazer com o seu tempo. Você não precisa decidir, já está decidido, você só precisa olhar o que é e fazer. Crie um cronograma que funciona, pode ser difícil no começo, mas com o tempo você aprende o que dá certo e o que não dá. Então tenha uma rotina e siga ela, isso é muito, muito importante. Estabelecer um objetivo e uma rotina para atingi-lo é estabelecer um conjunto de responsabilidades, pois é a sua responsabilidade fazer as coisas na sua vida melhorarem. Ter responsabilidades é a parte fácil, mas você só se torna maduro quando você cumpre com elas. E eu não digo somente a responsabilidade de pagar uma conta ou de ir a um emprego, mas eu digo a capacidade de cumprir com os acordos previamente estabelecidos a si mesmo, porque é isso que significa. Presta atenção aqui. Você é um emaranhado de inconstantes vontades, principalmente as vontades fisiológicas. Uma hora você quer acordar cedo, mas quando chega a hora você não quer mais. Uma hora você tá com fome, outra hora você não tá. Você fica excitado, triste, alegre, cansado, enfim. Você muda constantemente e cada hora você quer uma coisa. No entanto, nós seres humanos fomos abençoados com a capacidade de autoconsciência. Conseguimos ponderar cenários diferentes na nossa cabeça e entender qual deles faz mais sentido. Temos a aptidão de refletir sobre a subjetividade das nossas próprias vontades e tentar entender como devemos nos comportar perante cada uma delas. Mesmo com nossas vontades e fantasias mais complexas, podemos planejar como vamos tomar cada atitude, com base no nosso senso de certo e errado para que seja a melhor decisão possível. E isso é fundamental para se ter disciplina, autoconsciência. Constantemente somos confrontados com impulsos e vontades diferentes o tempo todo, e quando isso acontece, precisamos sair do modo automático, parar de ser um NPC que só reage. Coisas muito ruins acontecem com quem se deixa levar por impulsos o tempo todo. É preciso colocar a cabeça para funcionar e pensar: isso atrapalha ou interfere diretamente no meu objetivo? Eu tô agindo ou só reagindo? Eu realmente quero fazer isso? O nosso cérebro sempre terá uma inclinação a querer prazer de forma rápida, de forma instantânea, mas é possível fazer a outra escolha, ir pelo caminho mais difícil que te trará mais benefícios a longo prazo. Com o tempo, você desenvolve um senso crítico para tomar decisões melhores na sua vida. Um passo de cada vez, uma decisão melhor de cada vez. E em um ano você será uma pessoa totalmente diferente. Então não se esqueça, responsabilidades requerem sacrifícios. As pessoas mais bem-sucedidas nesse mundo sacrificam. As pessoas mais bem-sucedidas nesse mundo postergam gratificação. Uma das etapas mais sonegadas de todo esse nicho relacionado à produtividade. E uma das etapas mais essenciais, pois sem descanso você não chega a lugar nenhum. Não importa quantos métodos mirabolantes de produtividade você veja, você não pode esquecer de acrescentar períodos de descanso na sua rotina. Ponto final. No entanto, tem um detalhe. Você precisa aprender a descansar. Como assim aprender a descansar? Imagine que você está na academia. Entre cada série de 12 repetições, você precisa de um breve período de descanso. Depende muito do seu treino, mas geralmente é de 30 a 120 segundos. Logo depois você volta e faz novamente o exercício. Caso você ultrapasse esse tempo, o seu corpo esfria. Se você ultrapassar mais ainda, sua mente divaga e se distrai. Se você ainda para e mexe muito no celular, você perde completamente o foco. E eventualmente quando você voltar, você não vai estar tão plenamente focado quanto você estava. E a sua capacidade de execução daquele movimento vai ter sido afetada. Então, é muito importante que você lembre de acrescentar durante o seu dia breves períodos de descanso, mas tenha cautela para que eles não ultrapassem um certo ponto, te fazendo entrar novamente naquela zona de conforto, te fazendo perder o foco e procrastinar. O descanso vem como um respiro, uma breve pausa para que você recarregue um pouco suas forças. Também se mostra interessante você planejar e colocar os seus descansos na sua agenda. Quando você vai descansar? Quanto tempo você vai descansar? Planejar o descanso ajuda a evitar aquela ansiedade de achar que você deveria estar fazendo algo, aquela preocupação de que você está perdendo tempo. Isso porque você já programou quanto tempo e o que você vai fazer depois, então você pode relaxar. Apenas lembre-se de que enrolar ou ultrapassar muito aquele período pré-estabelecido tem muitas chances de te induzir à procrastinação. O corpo esfria e você fica com preguiça. Outra coisa que é
muito importante é o que você faz no seu período de descanso. Eu vejo muitas pessoas usando variações de métodos Pomodoros, por exemplo, 25-5, 60-15, 120-30, o que é uma boa técnica. Mas durante os descansos, elas engajam em alguma atividade hiperdopaminérgica, como Reels, TikTok, redes sociais, jogos. Quando você está estudando, trabalhando ou fazendo algo produtivo, aquilo é penoso, é difícil e a recompensa não é imediata. E como já vimos, o seu cérebro sempre vai te induzir a querer aquilo que te dá muita dopamina de forma rápida. Então imagine que durante os descansos você pega o seu celular e fica ali scrollando, vendo vídeos super interessantes e se entupindo de dopamina. Você joga vídeos frenéticos com cores, reações e explosões. Quando você for voltar ao foco, você acha que o seu cérebro vai querer aquilo que está na sua frente, que é penoso, que é difícil, que a recompensa só vai vir daqui uma semana? Claro que não. Ele vai querer aquela recompensa instantânea, onde era confortável, não tinha nenhum esforço. Você pode até pensar, mas então eu não posso jogar, eu não posso mexer no celular, eu não posso fazer nada de divertido nas minhas pausas. Não tem nada a ver. Pelo contrário, você deve fazer algo que você gosta, algo divertido, algo que tire um pouco do estresse de focar muito naquilo. Você só tem que ter um bom senso de entender qual atividade que te desestabiliza, qual atividade que suga negativamente a sua motivação. Eu, por exemplo, não consigo ter autoconsciência de parar quando eu entro nesses aplicativos de vídeos curtos. Eu simplesmente não consigo. Eu digo que eu vou ficar só 15 minutos e de repente se passaram 2 horas. Então eu corto, eu nem uso. Se você tem essa capacidade, essa autoconsciência, ótimo, sem problemas. Caso você não tenha, melhor evitar. Eu recomendo fortemente que você veja esse vídeo, que nele eu aprofundo muito mais esse assunto. É um resumo completo sobre dopamina, motivação e prazer. Outra coisa que é importante é você ter períodos de descanso entre vários dias de produtividade. Imagina que você manteve aquela disciplina e foco por 4 dias. Vai chegar uma hora que o seu corpo vai precisar de uma pausa, é normal, é sério. Você não é um super-humano, tira essa ideia da cabeça. O grande problema dessa bolha de produtividade é que eles tentam enfiar métodos mirabolantes para que você seja hiperprodutivo sempre e para sempre, que você nunca pare de trabalhar. Isso não existe. Uma hora você vai precisar acalmar um pouco as coisas. E quando essa hora chegar, se você puder, descanse. Porém, mais uma vez, saiba descansar. A regra também vale para essa parte. Não vem me dizer que você não fez nada durante uma semana e tá descansando. Não, você tá enrolando, isso sim. Descanso não é férias. Depende do seu ritmo, mas um dia bem descansado geralmente é o suficiente. E claro, não se entupa de atividades hiperdopaminérgicas que vão desestabilizar o seu sistema. Teste o que funciona melhor para você. Bom, por último e sem dúvida não menos importante, precisamos ter resiliência. Algumas vezes na vida, muitas coisas vão estar fora do seu controle. Algumas vezes você não vai conseguir regular o seu ambiente e tirar tudo que te atrapalha. Algumas vezes você não vai conseguir seguir todos os seus hábitos e criar uma rotina saudável. Algumas vezes o descanso não vai ser suficiente. As coisas não vão sair como planejado. Algumas vezes as dificuldades e os contratempos serão constantes e nem tudo será perfeito. Todos nós passamos por momentos assim, e esses momentos são os mais importantes para se ter resiliência. Especialmente se você estiver numa situação muito complicada. Quando você está passando por uma situação muito complicada, existem 2 opções. A primeira é atribuir o seu sofrimento à vida em si, às vezes até a Deus. Lamentar de como a vida é falha, como a estrutura fundamental de funcionamento do universo é ruim e é injusta. Reclamar que você não tem sorte, que o seu sofrimento é causado pela perversidade e crueldade da existência, que o universo conspira contra você. A segunda é aceitar ou até mesmo se convencer de que você está sofrendo, pelo menos em parte, porque você não está fazendo tudo que você poderia fazer. E de certa forma isso é difícil de admitir, porque isso significa aceitar que o seu sofrimento é em certo grau culpa sua. No entanto, das 2 opções, essa é a única alternativa que te dá esperança. Existe algo errado comigo, significa que existe possibilidade de consertar. Mas se você aceitar ou se convencer que existe algo errado com o funcionamento do universo, então a única coisa que sobra para você é a agonia e angústia, porque você não consegue mudar o universo, mas você consegue mudar a si mesmo. Como eu havia dito no começo, não use os seus problemas e as suas dificuldades como desculpa. Isso deturpa o seu senso de resolução de problemas e pode fragmentar a sua motivação de formas completamente equivocadas. E eu também não digo isso de forma ingênua, eu sei que a vida é complicada, e é muito provável que o seu sofrimento poderia ser justificado por causas externas, e seria perfeitamente compreensível se você o fizesse. Mas se você utilizá-lo como desculpa, a única coisa que vai acontecer é que você vai piorar a sua situação e a sua capacidade de decisão. Em algumas situações é necessário uma carcaça muito dura para resistir às coisas, para que independente de tudo você ainda tenha uma visão no futuro, e é nesse momento que tudo muda, que o seu futuro muda. Então eu diria disciplina para você fazer o que você disse que ia fazer e resiliência para que você aceite os problemas da vida e continue de pé.
Para finalizar, eu deixo uma frase excelente do professor Mário Sérgio Cortella que eu levo pra vida. Faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Ufa, que caminhada, hein? Antes de finalizar, eu queria te pedir para deixar o gostei, que isso me ajuda muito. Cada vez mais eu tô tendo mais possibilidade de produzir para esse canal, fazendo algo que eu gosto tanto. E o seu like me ajuda muito, muito, muito mesmo. Valeu demais pela força de coração. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade e buscar se tornar uma pessoa melhor, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim você vai ficar sabendo quando eu lançar um vídeo novo e você também ajuda no crescimento do canal. Eu também queria pedir desculpa pelo sumiço, pela demora em postar vídeos, as coisas aqui estão uma loucura. Eu tô tendo que utilizar de muita disciplina e resiliência para gravar e editar no pouco tempo que eu tenho. E isso é muito graças a vocês, então muito obrigado mesmo por cada um que se inscreve, que dá like, que comenta. Eu tô muito feliz com o rumo que o canal tá tomando, então, como todo vídeo, eu espero que isso tenha agregado na sua vida, que você saia daqui um pouco melhor do que quando você entrou. É isso, muito obrigado pela sua atenção, boa sorte e até a próxima.